O sonho de todo advogado recém-formado é ter o seu próprio escritório de advocacia, ser independente, ter a sua sala. Bem, comigo não foi diferente, então eu vou contar para vocês como foi que eu abri o meu primeiro escritório de advocacia há uns 17, quase 18 anos, e como foi que eu quebrei o meu primeiro escritório de advocacia, como é que eu falei. Bem, tudo começou no final de 2007, quando eu me formei. Eu era estagiária em um grande escritório de advocacia aqui em Salvador, fazia parte de direito do consumidor, né? Tinha 20 e poucos anos, e com toda a sabedoria que a gente tem aos 20 e poucos anos, quando se forma, né? Eu resolvi abrir meu primeiro escritório, saí do estado, fui abrir o escritório junto com uma amiga também recém-formada. Então eu me lembro que era um escritório elegantérrimo, claro que financiadas pelas nossas famílias, né? Era um escritório com mesas de madeira, com tabaco, com um tapete de sisal, com um sofá de couro, um sofá grande de couro, né? Era um escritório muito elegante, as mesas eram gigantescas, assim, tudo comprado lá na Tok Stock, finamente decorado, tal, papel de parede, quadros. E nós duas lá, divinamente pousadas nas nossas cadeiras presidenciais, em couro também, né? Os nossos notebooks de última geração, aquelas mesas gigantescas. Eu lembro que eu usava aquele tipo de meia calça que tem uma risca atrás, escarpã, sempre extremamente elegantes. E aí os meses foram passando, e ninguém batia a nossa porta de vidro jateado com o nosso nome, né? A ideia, obviamente, era aquela velha conhecida de todo recém-formado, que era fazer um pouquinho de tudo. E hoje eu sei que quem faz um pouquinho de tudo, na verdade, não sabe muito sobre nada. Não tem nenhum nicho que entenda a fundo, que é impossível você saber um pouquinho de tudo de forma boa, de forma aprofundada, é impossível. Então se passaram aí meses e o único trabalho que a gente pegou nesses 6, 7, 8 meses foi para fazer como pautista uma audiência, no caso, uma trabalhista, no caso de uma empregada doméstica, e eu me lembro que a gente ganhou a fortuna de R$70 como pautistas, fui eu que fiz essa audiência, né? E aí, com o tempo, as contas foram se acumulando, com cerca de um ano do escritório, a minha sócia desistiu, chegou à conclusão que direito não era a área dela, ia trabalhar com outra área, fazer concurso público, e eu mesmo, a trancos e barrancos, fui levando o escritório, as dívidas aumentando, né? Aí aparecia assim uma trabalhista contra o salão de beleza do bairro, um direito do consumidor contra um celular com defeito, uma consultoria sobre alguma coisinha boba. Então, ia pingando algum trabalho, vez ou outra, e eu não tinha nada para fazer naquele escritório gigantesco. Eu comprei os móveis da minha sócia, né? E ela parou de advogar e eu fiquei sozinha. E aí, um belo dia, bateu a minha porta uma senhora querendo saber sobre auxílio-doença para o marido dela, que era pedreiro, estava com problema na coluna, e eu não fazia a menor ideia do que ela estava falando, porque eu não peguei direito previdenciário na época da faculdade. Eu não sabia o que era auxílio-doença, não fazia a menor ideia, eu estava me preparando para fazer uma especialização em direito do trabalho. Todos os meus amigos faziam direito do trabalho, então eu achava que o caminho óbvio era fazer direito do trabalho, né? Nessa mesma época eu me separei, estava passando por uma crise financeira muito grande, com um filho pequeno para criar, o filho tinha uns 2 anos na época, mais ou menos. Quando aquela senhora viu que eu sabia muito menos daquele assunto do que ela agradeceu e foi embora, não me deu nem papo. E aí eu fiquei pensando, né? Eu nunca tinha ouvido falar sobre auxílio-doença, sobre INSS, essas coisas. Claro, eu sabia o que era INSS, mas não tinha ouvido falar sobre benefícios de INSS. Liguei para alguns amigos e vi que meus amigos também não faziam a menor ideia do que ela estava falando. E aí me veio à mente a seguinte ideia: se eu não sabia, se os meus amigos, minha bolha,
também não sabia, então talvez ali existisse um nicho. E tudo que eu precisava naquele momento era de nicho e era de clientela. E aí eu nunca me esqueço quando meu ex-marido virou para mim e falou: tá na hora de reconhecer que o escritório deu errado, né? Dívida no banco, problemas no casamento, filho para criar, perdida sem saber o que fazer profissionalmente. E tudo isso me jogou num episódio depressivo muito profundo. Foi a primeira vez que eu tive depressão em minha vida. Porque, assim, encarar que o escritório tinha falido, que meu sonho tinha dado errado e que eu não sabia para que lado ir, né? Porque os sonhos da juventude não contabilizam aluguel, condomínio, IPTU, plano de saúde, luz, internet, né? Gasolina. Né? A gente, aos 20 anos, acha que tem domínio sobre tudo, que sabe de tudo. E aí, quando você chega aos 40, aos 30 e pouco, aos 40, é que você vai perceber que você não sabe nada de nada. Depois daquele dia que aquela senhora teve no escritório, eu percebi que talvez o previdenciário fosse um caminho, né? E tudo que eu precisava era de um caminho, era de clientela, era de algo que não fosse tão concorrido quanto o direito do trabalho. Eu fui fazer um curso de um dia sobre direito previdenciário, um único dia. E eu saí daquela sala no final da aula, eu me lembro até hoje a sensação, numa felicidade, numa alegria. Parecia que eu tinha encontrado ali uma esperança, né? E aí aquela esperança dava um ânimo à minha alma e à ideia do meu bolso também. Então eu decidi começar o direito previdenciário, comprei alguns livros, não tinha grana na época, comprei um livro ou outro, comecei a estudar e me inscrevi na segunda turma da pós-graduação de Direito Previdenciário aqui na Bahia. Hoje a instituição onde eu fiz pós já não é uma pós, virou uma editora, onde eu escrevo, inclusive. E nessa pós eu conheci as pessoas que me abriram várias portas profissionais posteriormente, como Ivan Kertzmann, Isabel Jordão, vários amigos que me ajudaram muito depois, vários parceiros profissionais. Então, isso era 2009, né? O escritório estava terminando de caminhar a bancarrota, né? Terminando de aceitar a falência, a depressão e tudo junto. E naquela época, direito previdenciário não era que nem hoje, não. Curso? Eu não tinha curso assim. A pós-graduação era a segunda turma da Bahia. Eram poucos livros, era Frederica Amado e Ivan Kertzmann já naquela época. Eram poucas coisas que a gente tinha acesso aqui em Salvador. Por isso que eu digo que quando eu cheguei, isso aqui era tudo mato. Hoje em dia é tudo fácil, meu INSS, você puxa 15, documentação. Naquela época não, você fazia um requerimento na agência da Previdência para receber o 15 depois de 6 meses, às vezes já tinha passado até a audiência. Mas enfim, era tudo mato. Noé ainda estava brigando ali para provar que era pescador artesanal e conseguir uma aposentadoria. Né? Eva ainda estava na dúvida se tinha direito a alguma pensão por morte por causa de Abel, né? Mas aquilo pelo menos me dava um sopro de esperança. Então eu comecei a lardear os 4 cantos que eu estava fazendo direito previdenciário, contando para os colegas, contando para a família, né? Para ver se aparecia algum cliente. Até que um dia um advogado, que também não era da área do direito previdenciário, me falou que tinha espaço para a gente trabalhar numa cidadezinha do interior, porque ele conhecia uma senhorinha que servia café, que cuidava de um fórum lá e que o juiz nunca estava, porque o juiz cuidava de várias comarcas ao mesmo tempo, e nessa cidadezinha nem tinha agência do INSS, e que talvez lá tivesse espaço para a gente trabalhar e conseguir clientela. E assim eu fui. Pegou 3 horas de estrada de Salvador até São Felipe, no interior do estado da Bahia, né? E assim, quando eu cheguei, um município muito simples, uma boa parte da população analfabeta,
doença de Chagas, doença endêmica na região. Eu digo que São Felipe foi a agulha que furou a bolha em que eu vivia até então. Então a gente chegou, né, super arrumado, papo de terno, toda elegante, muito bonito, toda de taillé, que eu andava toda arrumadona, de escarpã, né? E a gente foi atender o pessoal no fórum da cidade, né? E na primeira vez que a gente chegou para atender, tinham 3 cadeirantes esperando. Ninguém nem sabia quem a gente era, o que a gente estava fazendo. As pessoas ficavam na dúvida se a gente trabalhava para o INSS, se a gente estava ali para trabalhar com LOAS, com assistência social, né? Era tudo muito confuso. Mas era engraçado que, por ser uma cidadezinha muito pequena, isso lá em 2009, as pessoas ficavam na janela do fórum assistindo a gente atender, porque, nossa, parecia que a gente era artista de televisão, né? Isso foi muito interessante. E aí, na semana seguinte, na sexta-feira seguinte, nós voltamos a São Felipe para fazer atendimento de novo. Quando nós chegamos lá, ao invés de 3, tinha já 8 pessoas esperando, todas PCD, porque a ideia que a população tinha ali, um município de 20 mil habitantes, né? A ideia que a população tinha ali é que a gente estava trabalhando com alguma coisa para a população mais pobre e tal. E foi correndo de boca em boca. Na terceira vez que a gente foi atender, quando nós chegamos, já tinha 20 pessoas. A gente estava atendendo no fórum da cidade. Já tinha 20 pessoas esperando o terceiro atendimento, né? Bom, aí um aspirante a político local, que é interessante, porque quando teve a eleição, ele só teve o voto dele mesmo. Mas não vou falar o nome, não. Aí ele resolveu que ia ceder para a gente uma salinha que ficava em cima da farmácia dele, para que assim ele tivesse também contato com a população, mostrasse que estava trazendo advogado para a cidade. Então nós começamos a atender a partir do quarto atendimento. A gente começou a atender na parte de cima dessa farmácia. E cada vez que a gente chegava na cidade, a gente ia uma vez por semana, 3 horas de estrada, uma parte estrada de terra ainda. Cada vez que a gente chegava, tinha mais e mais e mais gente. E à medida que a gente, nossos nomes iam circulando naquela cidadezinha e tal, as pessoas começavam a entender o que a gente estava fazendo. E a gente mesmo começava a entender o que a gente estava fazendo, que a gente estava perdido ainda, né? Você tem ideia, eu levava o livro do Frederico Amado desse tamanhão, achando que quando eu estivesse atendendo alguém, eu ia conseguir abrir o livro para folhear, para ver se tinha alguma coisa ali que me explicasse. E assim nós começamos a trabalhar com a população rural, com segurados especiais. Foi assim que começou efetivamente uma carreira, né, na advocacia, minha carreira na advocacia. E São Felipe me abraçou de uma maneira que ali, pela primeira vez, eu estava sendo necessária. Eu precisava de clientela e pela primeira vez aquele povo precisava de mim. Foi ali que eu me encontrei.